Uma curiosidade que as pessoas me perguntam bastante é em que momento da minha vida eu, como médica, resolvi virar empresária, empreendedora, né? Eu sempre tive assim esse espírito de liderança, né? Essa personalidade de querer me envolver por completo, de querer participar de tudo que eu participei, eu queria participar por completo. Então, logo que eu terminei a minha residência, eu fui trabalhar numa clínica que estava em expansão. Um dos sócios dessa clínica me chamou e falou: Ana Paula, você não quer me ajudar aqui a desenhar a arquitetura de uma sala que a gente vai ampliar e tal, você tem umas ideias boas, porque eu sempre dava ideias, né? Eu vi uma cadeira numa posição, eu achava que ela ficava melhor na outra posição, eu falava, não era só da medicina que eu conversava ali dentro da clínica que eu trabalhava, eu me envolvia em outras áreas, não era remunerada para isso, mas eu ficava feliz em fazer isso, porque eu queria estar dentro de uma estrutura que funcionasse. Alguns anos depois, saí dessa clínica, eu trabalhei em várias clínicas e num dado momento senti a necessidade de montar uma estrutura para mim. Nesse primeiro momento eu não tinha ideia de montar uma clínica, eu tinha ideia de montar um consultório. Eu já trabalhava num consultório alugado, eu alugava alguns períodos. Durante esse período que eu fiquei trabalhando nesse consultório com horários alugados, eu comecei a criar uma estrutura para mim, né? Tirei um alvará, comecei a solicitar o credenciamento nos convênios para mim, comecei a trabalhar o meu crescimento profissional para quando eu tivesse esse momento de migrar para um consultório, migrar para uma clínica, eu já tivesse uma carteira de pacientes, me dar mais base, já que assim a minha parte financeira ela não era... Eu não tinha muito dinheiro, na verdade eu não tinha dinheiro nenhum, eu tinha só o dinheiro do meu trabalho. Então esse era um dos bloqueios que eu tinha, ter essa visão empreendedora, e um dos motivos de fazer esse podcast, de fazer o Mundo Ocular, é passar para as pessoas toda essa insegurança que eu tive no começo da minha vida, por falta de dinheiro, por falta de conhecimento, por falta de alguém para me ajudar e me mostrar, olha Ana Paula, não, vamos fazer que vai dar certo sim, essa sua ideia ela não é inviável, ela não é tão difícil quanto você pensa, vem cá que eu vou te ajudar. E eu, graças a Deus, tive essa pessoa na minha vida que me ajudou bastante, me estimulou bastante e falou, eu vou ser sua sócia, eu entro com dinheiro, você entra com trabalho, que era o que eu tinha na época para oferecer, e vamos montar então uma estrutura, uma clínica já, pensando no crescimento dela, né, mais pra frente. E daí veio a America's Oftalmo Center. A America's Oftalmo Center começou com a unidade da Barra, a gente começou alugando um espaço para montar 3 consultórios, uma sala grande de exames, a recepção, mas inicialmente a gente não tinha dinheiro para montar os 3 consultórios, botar equipamento nos 3 consultórios, então a gente equipou um consultório só, que era o meu consultório, que eu trabalhava de 8 da manhã às 8 da noite, de segunda, sexta e sábado eu trabalhava no período da manhã até 1, 2 horas da tarde. E nesse primeiro momento, que a America's Oftalmo Center era só a doutora Ana Paula Gonçalves, como médica, né? Os meus pacientes começaram a me procurar. Hoje mesmo eu estava conversando e falando que fiquei várias noites sem dormir, imaginando como as pessoas conseguiriam o meu telefone. E hoje a gente tem o Instagram, né? A gente tem as redes sociais, uma forma mais fácil do paciente te achar. Você não precisa ter esse medo de estar, você pode estar onde for que o paciente ele te acha, através das redes sociais, né, um Google no seu nome, alguma coisa desse jeito. Então eu quando estava nessa clínica que eu alugava o espaço, eu comecei a perceber que quando eu fechava o período para viajar ou para ir a um congresso ou até mesmo que eu ficasse doente, eu tinha que continuar pagando aquele período, que era o meu período contratado, independente se eu ia ou não. Eu não ganhava, eu não tinha receita. Comecei a fazer as contas e o que eu gastava pagando o aluguel e sem ter receita, eu conseguia gastar a mesma coisa num lugar que fosse só meu e que eu tivesse mais liberdade de trabalho. Porque aí eu podia trabalhar todos esses períodos que eu falei, eu podia crescer, eu podia ter mais pessoas trabalhando comigo. Pensei exatamente assim, né? O que eu quero pro meu futuro? Onde eu quero chegar?
E foi aí que eu entendi que eu nunca trabalhei em serviço público, né? Então essa questão de aposentadoria de serviço eu não teria. Eu entendo que eu, como médica, sou a minha fonte de renda, o meu ativo, digamos assim. E eu precisava de uma coisa que me desse segurança para o futuro, né? Que eu pudesse ter um futuro seguro, que eu pudesse ter uma aposentadoria segura, que eu pudesse ter um envelhecimento com qualidade, porque à medida que a gente vai envelhecendo, né, a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa mobilidade, tudo isso vai diminuindo e os nossos custos vão aumentando, custos de remédio, custos de plano de saúde, né, entre outras coisas. Ficava assim, ai meu Deus, e como é que vai ser então essa parte da minha vida, né, a minha velhice, como é que vai ser a minha velhice? Será que quando a minha filha for para a faculdade, eu vou conseguir pagar uma faculdade para ela, eu vou conseguir dar uma vida de qualidade para ela? Então eu resolvi fazer, né, estimulada por essa pessoa muito querida na minha vida, que infelizmente não tá mais entre nós, mas eu resolvi montar junto com ela, né, acreditou em mim, eu confiei nela e ela acreditou em mim e também confiou em mim. E aí nós montamos então inicialmente essa estrutura que cabiam 3 consultórios, mas só funcionava com um, e à medida que a gente foi crescendo, né, que o meu movimento foi aumentando, eu contratei um colega para trabalhar comigo um período na semana para ir dividindo os pacientes. E aí a gente teve que montar um segundo consultório. No final do primeiro ano já a gente montou o segundo consultório e no final do terceiro ano a gente já estava com os 3 consultórios montados. A gente inaugurou em janeiro de 2011, se eu não me engano em 2013 a gente já estava com 4 consultórios, com toda a sala de exames funcionando, com vários médicos já atendendo, credenciado em vários planos de saúde que a gente ainda não tinha, estava batalhando. A equipe foi aumentando. Em 2016 a gente teve a primeira necessidade de ampliar o nosso espaço físico e aí a gente pegou a loja do lado, fizemos mais um consultório, então a gente ficou com 5 consultórios no total. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que fiquei alguns anos sem conseguir fazer unha, e aí eu penso assim, a gente quando sai da faculdade, começa a ganhar dinheiro. Eu tive amigos assim de faculdade, né, que falavam, porque eu comprei o carro tal, porque eu comprei o carro tal, e eu lá com o meu Corsa, né, e que eu tinha ganhado da minha mãe. Aí eu falava, gente, não é possível, ele tá dando plantão, eu tô aqui fazendo residência, tô me especializando, o cara vive de plantão, tá com o maior carrão e eu aqui. Mas eu entendia que eu tinha um propósito, eu queria me especializar, eu queria ser oftalmologista. Meu caminho não ia ser tão rápido, mas eu também não queria um caminho rápido, eu não queria um caminho fácil, eu queria um caminho que me levasse para um lugar onde eu pudesse ficar com segurança e permanecesse ali por muito tempo, né? Eu não queria uma coisa rápida, então eu fiz essa opção e aí assim, fiquei acho que uns 2 anos praticamente, minha mãe ajudava a pagar os meus custos fixos e eu não tinha dinheiro para fazer unha, nada disso, né? Mas eu tava feliz porque eu tava no meu negócio, tava vendo meu negócio crescer, ajudada pelos meus sócios que ficavam na parte administrativa, né? Então é muito legal você ver que um sonho seu virou um objetivo e esse objetivo virou realidade. Fácil não foi em momento nenhum. Eu me lembro de finais de semana, feriados, eu ia com um dos meus sócios, eu tinha uma bolsinha assim de pano, tipo de praia, né? E a gente mandou fazer vários folders da clínica. E a gente botou tudo na bolsinha e no final de semana, como a clínica era aqui na Barra, né? A gente ia naqueles lugares de condomínio, na ABM, no Rosas, na Olegário, e distribuía de condomínio em condomínio. A gente ia botando, nós dois, eu e ele, a gente colocava nos escaninhos esses folders e eu atendi muitos pacientes que vieram por esses folders. Eu lembro também uma determinada ocasião que a gente precisava pintar uma parte da fachada. Contratamos o rapaz para pintar a fachada lá. E como é no shopping, tinha hora para tirar o vidro, tinha hora para colocar o vidro e tinha hora para pintar. E aí estávamos lá esperando e cadê que o rapaz não vinha. A gente arregaçou as manguinhas, pegou lá o rolo com a tinta e pintamos e ficou tudo bem. Então eu nunca tive essa coisa de eu sou a doutora, eu não faço isso, eu não faço aquilo, ou eu sou melhor do que um, ou sou melhor do que outro. Não, eu sempre achei que a minha função era ser médica, oftalmologista, mas que eu não era melhor do que ninguém dentro da minha empresa. Com isso a gente foi fazendo a equipe crescer,
com esse sentimento de pertencimento que a gente tem lá, que é muito legal. No início, eu imaginava que a gente fosse crescer, até porque os meus sócios, eles têm uma visão, entendem muito bem de números, uma visão comercial muito boa, ao contrário de mim, que sempre fui uma pessoa assim, mais boazinha, mais tudo bem, se não tem dinheiro, não quer pagar, deixa aí, né, meio que talvez insegura. E aí foi que eu comecei a ter mais segurança. Eu não acreditava no início que a gente fosse crescer tanto. Não acreditava não, acho que eu nem pensava que a gente fosse crescer tanto. Eu imaginava assim que a gente fosse montar algumas outras unidades, mas não chegar do tamanho que a gente tá hoje, tamanho que a gente ainda vai ficar. Hoje a America's Oftalmo Center tem 5 unidades. Das 5 unidades, só a unidade da Barra e do Nova América foi construída por nós. Começamos do zero. A unidade da Tijuca foi adquirida no primeiro ano de pandemia. Um pouquinho antes da pandemia, um mês depois entrou a pandemia, aí deu aquele nervoso, né? E agora, o que a gente vai fazer? Como é que vai ser isso? Todo o dinheiro que a gente tinha de reserva foi investido ali, mas graças a Deus foi sucesso. No final do primeiro ano da pandemia, né, que a da Tijuca já estava se reestruturando, já estava se levantando. No segundo ano da pandemia, a gente comprou uma clínica no Meier, né? Também hoje já conseguimos levantar bastante a clínica. Em 2022, a gente comprou a clínica em Botafogo, né? Então essas 3 clínicas que a gente adquiriu por último, elas já vieram prontas, clínicas renomadas nos seus bairros e que tiveram problemas societários, e a pandemia veio e realmente prejudicou muita gente. Então quando eu pensei em empreender, eu pensei não em deixar de ser médica em momento algum, porque eu amo o que eu faço, eu sou oftalmologista, eu amo a minha relação médico-paciente, ela é muito boa e eu gosto disso, isso me dá vida, sabe? Eu posso acordar triste, se eu chego no consultório eu sei que eu vou ter um monte de paciente carinhoso comigo, que sempre me dá um feedback muito bom. Eu nunca vou deixar de ser médica. Mas essa parte de empreender, de administrar, de gestão, eu gosto de montar protocolos, eu gosto de montar treinamentos, eu gosto de passar conhecimento. Quando eu pensei em tudo isso, então pensei no meu futuro, pensei na minha aposentadoria e de que forma eu poderia construir um futuro e ter uma aposentadoria boa, trabalhando feliz da forma como eu queria, que era continuar sendo médica e atendendo. Então foi isso, montar uma clínica com uma estrutura muito boa, que cuidasse bem dos médicos, da mesma forma que eu gostaria que cuidassem de mim, cuidasse muito bem dos meus pacientes, como eu sempre cuidei, tivesse equipamentos de ponta, de última geração, como eu sempre gostei de trabalhar com coisas boas, né? De fazer uma boa medicina, e foi assim que eu resolvi investir e hoje chegar onde a gente chegou. Hoje eu posso me dar ao luxo de tirar 30 dias de férias, acho que ainda não posso parar de trabalhar, mas muito em breve, se eu quiser, eu posso parar de trabalhar, posso investir em outros projetos fora da clínica, como o Mundo Ocular. Então eu acho que é isso, essa visão empresarial, essa visão empreendedora, mesmo para quem não tem vontade de empreender, não tem vontade de construir, eu acho que a gente precisa ter esse sentimento dentro da gente para fazer a gente crescer. É como se fosse assim um combustível que faz a gente acordar e trabalhar todo dia, né? Essa motivação.